E no capítulo 7 representa esse quarto animal. Veja que ele nem dá nome para esse animal. Lembram os primeiros que a gente tinha os nomes, né? Do leão, do urso, do leopardo, mas o quarto animal ele nem tem um nome. Ele é diferente de todos os outros. Ele é um grande animal com dentes grandes de ferro que devora e fazia em pedaços a todos. Vejam as semelhanças dessas duas visões. Na primeira visão da estátua, diz aqui, ele tem um enfoque grande sobre os dedos dos pés. Nós temos, de forma geral, 10 dedos no pé. Tinha uma mulher aí que tinha 11, né? Mas, de forma geral, nós temos 10 dedos no pé, representando aqui esse pé dessa grande estátua. Da mesma forma, lá, os chifres do animal, do quarto animal, que é relatado aqui em Daniel, ele também tem 10 chifres. 10 dedos no pé e 10 chifres. E o que representa isso? O que representa esses 10 dedos no pé e os 10 chifres? Bom, o próprio texto nos diz, no capítulo 7, que você está aberto aí no verso 24, diz o texto: ora, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, tanto os dedos dos pés quanto os chifres daqueles animais, daquele animal, representam 10 reis que se levantariam durante aquele reino. Esse é o quarto reino, e o quarto reino é o único nas profecias de Daniel que nós não temos expressamente o nome. Vocês se lembram que os 3 primeiros reinos, da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, a própria profecia nos dá um nome de qual é o reino. Mas esse quarto a gente não tem o nome. Mas isso não impede a gente de descobrir qual que é esse reino. Como que a gente descobre qual é o reino? De quem que está falando esse quarto reino? Por duas formas. A primeira, a gente precisa identificar na história qual foi o império que se levantou no Oriente depois do Império Grego. Essa é uma forma. Ou a segunda forma é porque diz o texto que Deus mandaria o seu Messias durante o período daquele reino. Né? A pedra soltaria de Deus, esse reino que viria de Deus, bateria naquela estátua durante o período daquele quarto reino. Por essas duas formas, nós chegaremos na mesma resposta. E a resposta é o Império Romano. O Império Romano foi o império que dominou o Oriente depois da Grécia, o Império Romano que foi o período em que Jesus Cristo nasceu. Na nossa própria, um dos nossos documentos de fé mais importantes, né, que é a Confissão dos Apóstolos, o Credo dos Apóstolos, vai dizer lá, nós proclamamos que Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O marco histórico que Jesus nasceu, viveu e morreu debaixo do Império Grego. Foi durante o período do Império Grego que Jesus vem à Terra. Então, do Império Romano. Então, a gente pode chegar ao Império Romano porque é o império que dominou Israel, dominou o Oriente depois do Império Grego, e é durante o Império Romano também que Jesus nasce. É interessante porque lá em Apocalipse 17:12, também fala desses 10 reis. Também são mencionados esses 10 reis, esses 10 imperadores romanos, os 10 Césares de Roma. Você conhece um pouco da história do Império Romano. E sabe você que os imperadores eram homens terríveis. Eram homens que eram muito fortes, muito poderosos. O Império Romano foi mais poderoso do que todos os reinos anteriores, da Babilônia, Medo-Pérsia e o Império Grego. E os imperadores eram homens de muita força. Porém, diferente dos outros reinos, o poder do imperador era um poder controlado pelo Senado. Eles tinham poderes controlados. Mas se você prestar atenção aqui no nosso texto de Daniel 7, você verá lá no verso 19, dá uma olhada comigo no capítulo 7, no verso 19, ele vai dizer assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e veja, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Veja no verso 24, a resposta do anjo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro,
o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Resumindo, o que o texto está dizendo aqui? Está dizendo sobre 10 chifres, sobre 10 imperadores romanos. Está falando sobre os 10 primeiros imperadores romanos. O Império Romano teve mais do que 10 imperadores, mas aqui ele está focando nos 10 primeiros. Por que nos 10 primeiros? Porque o último, Antíoco, é o que vai trazer destruição para Jerusalém. Antíoco não, desculpa, Vespasiano, que é o último imperador, o 10º imperador, que vai trazer a destruição a Jerusalém. Ele diz que tem esses 10 chifres, esses 10 reis, mas fala que no meio desses reis surge um pequeno, que derruba 3. Vocês perceberam isso na leitura? 3 chifres caem diante dele. E esse é mais robusto do que os outros, e este é um rei que faz guerra contra os santos. Este é o imperador que faz guerra contra os santos, e diz o texto que ele